Em maio de 2022, o famoso investidor Howard Marks, sócio da Oaktree, escreveu uma carta sobre ciclos de mercado. Ela não foi exatamente sobre a Serra Pelada, mas ela poderia ter sido. De 1980 a 1992, milhares de homens se mudaram para a Serra Pelada, no Pará, em busca de ouro. O local ele foi o maior garimpo a céu aberto do mundo e se estima que mais de 40 toneladas de ouro tenham sido retirados de lá. Tudo começou em plena floresta amazônica, na fazenda de Três Barras, no sudoeste do Pará. A primeira pepita foi encontrada por uma criança em 1979, na beira de um riacho, dentro da fazenda do seu Genésio Ferreira da Silva. O pai da criança levou a pedra até Genésio, que mandou averiguar lá em Marabá, para confirmar se era mesmo ouro, né? Dizem que junto com a confirmação da pepita, já chegaram alguns garimpeiros que Genésio acabou permitindo que tentassem ali encontrar mais ouro dentro de sua propriedade. E eles encontraram, viu? E encontraram muito. O ouro de aluvião, que é aquele que aparece nos vales dos rios em camadas superficiais de terra, era abundante. Já no primeiro semestre de 81, o garimpo manual ele contava com 20 mil pessoas, todas com a única intenção ali, bamburrar, que era a palavra usada pelos garimpeiros e que significa enriquecer. Com o fim daquele ouro de aluvião da fazenda do seu Genésio, essa galera ela migrou, ela foi toda para uma colina próxima ali que pertencia à Vale. Essa colina ela tinha 150 metros de altura e foi dividida em lotes de 2 por 3 metros entre os pioneiros na exploração. A serra ela batia recordes de extração. Ali em 81, ela chegaram a tirar 2,5 toneladas de ouro do lugar. Número que foi superado só no primeiro semestre do ano seguinte. Em 83, foi encontrada a maior pedra de ouro já extraída em um garimpo, que pesava 36 quilos. Ela chegou a ser anunciada no Jornal Nacional por Cid Moreira. Esse ano ele ficou marcado como o pico da extração. Foram tiradas 13,9 toneladas de ouro da serra. Mas a euforia continuou e foi até 86. O problema é que a quantidade extraída ela já tinha começado a cair e chegou a apenas 2,6 toneladas no final de 86, 5 vezes menos que no pico de 3 anos antes. Mas em 87, a produção de ouro tinha caído absurdamente, como a gente já viu, e a colina que existia no início deu lugar a um buraco que já tinha atingido 100 metros de profundidade. A verdade é que quase ninguém mais conseguia retirar ouro de lá. E a quantidade a partir de 87 foi só caindo e caindo. E em 1991 já não tinha mais nada por lá. A perfuração de um lençol freático e as fortes chuvas típicas ali da região do Amazonas transformaram um buraco de mais de 100 metros de profundidade em um grande lago. O garimpo manual ficou oficialmente impossível e os milhares de garimpeiros ficaram sem emprego. A Serra Pelada tinha virado história e sobraram ali só alguns desiludidos, teimosos, que se negavam a voltar para casa de mãos vazias. Eu queria voltar para lá e aí o destino foi traiçoeiro. Por quê? Estou aqui até hoje, não peguei ouro. E fiquei incutido, não é hoje, é amanhã, não é hoje, é amanhã, e em suma. Aí foi Estou ficando. aqui até hoje. Mas você deve estar se perguntando, né, o que isso tem a ver com ciclos de mercado? Você vai descobrir, é só ficar comigo até o final. 30 anos depois, Howard falou sobre a vontade de enriquecer e o otimismo exagerado que de vez em quando toma conta dos investidores. E esse sentimento acabou impregnando o mercado americano a partir das quedas absurdas de março de 2020. Muito em razão dos incentivos da política monetária do Fed, que é o Banco Central de lá, para combater os efeitos da pandemia. Howard ressaltou a grande importância que a psicologia tem nos preços dos ativos financeiros. Seja para cima, quando os investidores estão eufóricos e acham que os preços não podem cair de jeito nenhum, seja para baixo, né? Quando esses mesmos investidores estão extremamente pessimistas e acham que os preços nunca mais irão voltar a subir. Foi aí que Howard falou dos 4 estágios do bull market, que é um ciclo de mercado. No primeiro estágio do ciclo, quando os preços estão baixos, né, e uma aura de pessimismo ainda existe no mercado, as únicas coisas que são precisas para se comprar ações são dinheiro e estômago. No estágio 2, quando os preços começam a subir, os bons retornos eles acabam encorajando os investidores, que são cada vez mais atraídos
pelo otimismo gerado por esses mesmos resultados. No terceiro estágio do bull market, cautela e seletividade deixam de existir e as pessoas compram agressivamente, justamente no momento que deveriam ter mais cuidado. É aqui que os investidores, recompensados por sua tolerância lá no início ao risco, com uma sequência de ganhos extraordinários, param de diferenciar investimentos bons de ruins. Porém, nada dura para sempre e nenhum preço sobe indefinidamente. Preços excessivamente altos geralmente revertem para a média. E aí vem o quarto estágio, que é a queda. E isso deixa muita gente desesperada no caminho, principalmente quem comprou no último estágio do bull market, no estágio 3. E todo mundo começa a repetir a frase do Warren Buffett, que é o que o sábio faz no início, um tolo faz no final. Acontece que no mundo real, as coisas elas flutuam entre muito boas até nem tão boas assim. Porém, no mundo dos investimentos, a percepção dos investidores ela flutua de isso é perfeito e é o futuro, para isso tem zero chance de dar certo. Lembra da expressão é 880? Esse sentimento ele faz com que teses antes vistas como fortes e impecáveis, ao primeiro sinal de fraqueza, passem a ser vistas como um desastre total. O problema é que essas análises elas estão repletas de sentimentos, emoções e outros fatores psicológicos que podem mudar drasticamente em um curto espaço de tempo. Essa mudança de sentimento, às vezes, ela é catalisada por fatores de política monetária, às vezes por fatores políticos, como guerras, e às vezes somente por medo ou otimismo exagerados. E elas marcam as fases dos ciclos de mercado. Uma das melhores citações da carta é de um artigo, de um trecho de um artigo que chama The Unreachables, de um dos primeiros alunos de Freud, que fala o que você vai ler aí na tela. E eu vou repetir. Existem ciclos recorrentes, altos e baixos, mas o custo dos eventos é essencialmente o mesmo, com pequenas variações. Dizem que a história se repete. Talvez isso não seja o mais correto. Ela apenas rima. Por isso, a nós, meros mortais, sem nenhuma capacidade de previsão do futuro, e ninguém tem, ok? Nos cabe alguns passos. O primeiro deles é checar o passado e estudar os ciclos que já aconteceram. Pois os atuais eles vão se desdobrar de uma maneira parecida, né? E você vai poder aproveitar alguma coisa da experiência passada. O segundo passo é que devemos ser cautelosos com as promessas de um Eldorado, como foi a Serra Pelada. Afinal, tudo que é bom demais para ser verdade, geralmente não é verdade mesmo. E por fim, o raciocínio inverso também é verdadeiro. E a gente deve desconfiar quando tudo parecer ruim. Até porque nem tudo que é ruim demais, de fato, vale zero. O importante é tentar identificar o ponto do ciclo de mercado. Só para a gente não virar o garimpeiro que chegou na Serra Pelada depois de 1986.